O que são Revenue Passenger Kilometers? O que são Hub Waves? E o Cost Tapering? O que é comunalidade de frota? Planejamento e operações de companhias aéreas é o tema desse vídeo capítulo. Iniciaremos falando de métricas de desempenho no transporte aéreo. Então a gente tem, primeiramente, a primeira necessidade é entender o tamanho da operação de uma companhia aérea. Então você tem um voo, né? Esse voo está transportando passageiros dentro de uma aeronave com assentos, ou seja, para eu entender o tamanho da operação, eu preciso entender quantos passageiros, não apenas isso, qual a capacidade de transporte, não apenas isso, qual a etapa de voo, quantos quilômetros, né? Então, o RPK é a primeira métrica, passageiros pagantes, alguns desses pode ser tripulação, pode ser funcionário da empresa, que não são pagantes, milhas conta, hein? Milhas é pagante, tá bom? Então, o número de passageiros a bordo pagantes, o que significa? Eles estão sendo transportados em uma quilometragem, né? Então você vai multiplicar cada passageiro pelo seu quilômetro voado, ou seja, pode pegar o número total de passageiros pagantes, né, que é o chamado Revenue Passenger. Tá? O passageiro pagante é o Revenue Passenger. Vezes o quilômetro dessa etapa, eu tenho o RPK. Né? Somo para todo mundo, eu tenho o RPK. Eu posso fazer isso para um voo, para uma companhia aérea, para todo um sistema de transportes, para um país. Posso somar o total de RPKs. Isso é uma métrica de tráfego. Né? O ASK seria a contrapartida disso para assentos. Eu pego quantos assentos foram oferecidos, né, a bordo, vezes os quilômetros, eu tenho a métrica de ASK. O ASK é o Available Seat Kilometers. Ele pode ser ASME também, Available Seats Miles, a forma como pode ser RPM em vez de RPK, né? Enquanto a métrica de fluxo de passageiros que o RPK proporciona está mais linkada à ideia de tráfego e demanda, o ASK, apesar de ser muito bem correlacionado com isso, é uma métrica de capacidade de transportes. Tá? Se eu quiser entender o aproveitamento de voo de uma companhia aérea ou de um sistema, eu preciso analisar o percentual do RPK sobre o ASK, né? Ou o número de passageiros a bordo dividido pelo número de assentos, passageiros pagantes, né? Isso vai me dar a Seat Occupancy Rate. Seat Occupancy Rate, que é o Passenger Load Factor, vai ser o percentual de assentos ocupados por passageiros pagantes. Isso aí é comparável entre as empresas, eu posso analisar. No início dos anos 90 no Brasil era em torno de 60%, já estamos mais de 80% atualmente, mostrando uma evolução na eficiência das operações. Tá? Falando em operações, vamos falar do Flight Operations Management. Né? Algumas coisas de Flight Operations Management, obviamente não dá para ser exaustivo nisso. A primeira coisa que eu preciso comentar é que existe o Flight Stage e o OFOD. Tá? São tipos de rota, né? Então, assim, a ótica do Flight Stage, é a etapa de voo. É o par de aeroportos da aeronave. Tá? Então, a aeronave está partindo de um aeroporto e está decolando de um aeroporto e pousando em outro aeroporto. Qual é a Flight Stage que ele está fazendo? Tem passageiros a bordo. Esses passageiros a bordo estão acompanhando, né? Eu vou computar o RPK, ASK, tudo nessa Flight Stage. Né? A ANAC chama de etapa básica, o DAC já chamava assim, que é a terminologia que vem do Flight Stage, que a ICAO propõe. Né? Uma outra terminologia, que não é o foco na aeronave, mas é o foco no objeto de transporte, nesse caso pode ser o passageiro ou a carga, é o OFOD, On Flight Origin Destination. Tá? A etapa combinada. Ou seja, qual é o aeroporto de origem e de destino do passageiro? De origem ou de destino da carga, entendeu? É o que está on flight, não é o aircraft, é o on flight. Então, tem duas óticas, né? Quando eu estou analisando rota do ponto de vista da aeronave, é o flight stage, que gera seus RPK e ASCs. Quando eu estou analisando a ótica do ponto de vista do passageiro, pode ter escala, do passageiro ou da carga, pode ter escala. No Brasil, as conexões acabam sendo consideradas como reembarque.
mas pode ter pontos intermediários que mudam a ótica da etapa, tá bom? Então essa é uma questão do que é a rota que a gente está falando, tá? O que são block hours? Block hours, o que é o bloco? O bloco é justamente o bloco que é colocado sobre a aeronave para mantê-la parada, quando está estacionada, né, no aeroporto. Então, o número de horas de voo realizando serviços comerciais, ou seja, ele está transportando passageiros pagantes, tá bom? Um período chamado calços fora, ou seja, tirou os calços, aí ela faz o pushback, taxiamento e vai, e voa. Decolagem até cruzeiro e pouso, né? Aproximação e pouso. Então ele tem o ciclo LTO, Land Takeoff Cycle, né? E é um período que envolve os calços fora, tirou o calço, depois quando você põe o calço, terminou o block hours, tá bom? O EOBT é a hora estimada de calços fora, tá? O que acontece? Você tem, a partir disso, uma utilização diária das aeronaves, tá? Horas bloco por dia, por aeronave da frota operacional, tá? Então, eu não vou, na minha frota operacional, eu não vou incluir aeronaves sobressalentes, espero, em manutenção, tá? A frota, eu quero saber quantas aeronaves estão operantes, quantas horas bloco por dia, em média, essas aeronaves estão fazendo. Pode ser 9, 10, 11, 12. Quantas horas de aircraft utilization. Tá? Isso é uma métrica muito importante, de custos, inclusive, para mostrar a produtividade da empresa. Tá? O turnaround time. Tá? O aircraft turnaround time é o tempo entre o calço e o descalço. Tá? Se a gente tirou os blocos, tempo entre tirar um bloco e colocar outro bloco, é o tempo de produtividade. O tempo entre calço e descalço é o tempo da aeronave parada. Ela está com vários procedimentos, né? Então tem o arrival, aí ela vai ficar no ground time, põe o bloco. Nesse período, o que ela está fazendo? Essa interrogação aqui da Lufthansa Systems. O que ela está fazendo até a partida? É o que ela está chamando de turnaround management. Ela tem que fazer esse management disso, porque a aeronave parada no solo dá prejuízo. Então, quanto mais tempo tiver nesse turnaround, o turnaround time é o tempo de procedimentos finais de um voo e preparo para o próximo voo. Então, tudo bem, eu preciso disso, tem um nível mínimo que eu preciso atender para fazer todas as atividades. Mas aeronaves no solo não geram receitas. Durante o período entre blocos, do on-block ao off-block, o que acontece? Né? Tem o deboarding dos passageiros. Isso aí é o início do aircraft turnaround time, justamente você vai fazer o deboarding para logo depois, na sequência, fazer o boarding, mas vai ter coisas que vão ser feitas. Né? Tem o deloading, né? Chamado deloading, todo esse período de loading e loading, né? Esse é o período chamado, porque não é só o boarding, mas você tem toda a questão da carga do porão, que vai sair, vai entrar nova, e daí você tem os serviços que são subcontratados pela companhia aérea de catering, né? Ele entra para renovar, o cleaning, limpar a aeronave, o fueling, abastecer, né? E espera-se que isso termine de uma maneira articulada, né? Para começar o boarding. Daí você entra uma trajetória crítica aí que qualquer perda de tempo já vai gerar um slack time, uma folga. Nenhuma companhia aérea quer folga. Até o momento que chega o pushback, aí você vai tirar os calços fora, né? Vai fazer o calço fora e aí pode fazer o departure. Esse período, se a empresa não tiver slack, vai ter um minimum ground time, mas o problema é que as empresas elas têm que trabalhar continuadamente para reduzir o seu ground time, ou seja, o seu turnaround time, que vai ser fruto de um turnaround time management. Né? Bom, vistos essas questões, vamos agora ver os custos operacionais das companhias aéreas. Tá? Temos no transporte aéreo é muito comum essas siglas, essas terminologias CASK, CRPK e Trip Cost.
O CASK é o custo operacional pelo ASK, dividido por ASK. O ASK a gente viu, Available City Kilometers. O CRPK é o custo operacional por RPK. Né? Então, uma métrica dividido por uma métrica de capacidade é o custo da capacidade de voo, o outro é o custo da produção de RPK, de passageiros, quilômetros. E o trip cost é o custo por voo. Tá? Obviamente, empresas que têm aeronaves menores e voam etapas de voo menor têm menor ASK, mesmo produzindo bastante, mas não vão conseguir produzir tanto ASK. Então, elas, em geral, são mais competitivas quando se analisa por voo, né? Ela geralmente tem muito voo comparativamente ao ASK. Né? Então, aeronaves menores, geralmente a gente se compara entre si, não compara com aeronaves grandes que produzem muito ASK. Né? Fica injusta a comparação. Né? Custo operacional por voo, trip cost, é uma forma de analisar empresas que têm etapa curta, uma malha de etapa curta. O CRPK e o CASK, obviamente, como o denominador do CASK é maior, né, o CRPK é maior do que o CASK. Né, mas são duas métricas de eficiência das empresas, eficiências em custos. Né. Por exemplo, no Brasil a gente tem a Gol. A Gol é uma empresa que se autodenomina low cost, ela de fato tem o CRPK dos mais baixos da história. Né. Em comparação com a Azul ela tem um CASK alto, o CRPK alto, mas ela tem o trip cost baixíssimo, que é consistente com o modelo das aeronaves da Embraer. Na medida que a empresa vai adquirindo aeronaves grandes, Airbus, aí o trip cost dela vai crescendo e ela vai tendo que se comparar com as outras, analisando CASK, CRPK. São métricas de custos. A gente viu que etapa de voo é medida pela distância origem-destino do flight stage. Né? Então, você tem, por exemplo, Melbourne-Sydney, 706 quilômetros. Essa medida pode ser calculada pela distância Great Circle, metodologia Vincent, por exemplo, né? Que são formas de calcular a distância considerando a curvatura da Terra, né? Não é simplesmente uma linha reta. E 706 km seria a etapa de voo, né? O tamanho da etapa, o stage length. Né? Se você quer calcular isso para um subsistema, ou para uma companhia aérea, ou para um sistema inteiro, né? Você pode calcular a média, o average stage length, ou stage length, como é conhecido. É o número médio de quilômetros voado por voo. Né? Empresas com stage length maior vão poder ser analisadas usando CASK e CRPK. Empresas com stage length menor, em geral a gente compara considerando o trip cost. Tá? Cost tapering. Cost tapering é basicamente o seguinte: se você colocar o average stage length, por exemplo, nesse caso em milhas, 200, 400, 600, 800 milhas, contra o CASK, ou o CASM, nesse caso é o CASM, é o custo assento milha, em centavos, então multiplica por 100, você colocar as situações das empresas nesse diagrama, você vai ver que empresas que têm stage length maior vão ter CASM maior. Empresas com stage length maior vão ter CASM menor. Ou seja, existe uma redução gradual dos custos unitários na medida que a etapa média vai aumentando. Isso é chamado cost tapering. Qual a razão para isso? Principalmente porque você dilui os custos fixos de voo, os custos da empresa, na maior número de milhas, assentos. Geralmente as milhas vão aumentando, você não aumenta proporcionalmente os custos tanto assim, e aí os custos unitários vão caindo, seja porque a velocidade ótima que está no cruzeiro, o tempo de cruzeiro vai ser maior, né? E esse é um tempo de velocidade mais ótima em comparação com o período do ciclo LTO, Land and Takeoff Cycle, quer dizer, esse período é mais ineficiente, a empresa está subindo ou está descendo, e principalmente na subida ela consome muito combustível, né? E as velocidades ótimas de cruzeiro são as que proporcionam os menores custos das empresas. Então, quando você tem uma etapa maior, esse período é maior, né? E aí você dilui melhor. O que acontece?
Você tem, uma vez identificando o cost tapering, né? Isso não quer dizer que os preços das empresas vão cair proporcionalmente. É provável que os custos caiam proporcionalmente com a escala, mas os preços não caiam tão proporcionalmente assim, menos que proporcionalmente. Mas o modelo de negócio conta. Você tem todas essas empresas aqui que são full service, Air France, British Airways, KLM, American Airlines, United Airlines, que tem uma etapa média também maior, mas ela dá para notar um shift de relação, né? Você tem essa curva mais acima e a curva mais abaixo é formada por empresas low cost, EasyJet, Ryanair, Air France, Southwest Airlines. Ou seja, mesmo no cost tapering vigora um sistema em que o modelo de negócio vai afetar. Aí a gente tem a eficiência energética, tá? Ser eficiente energeticamente significa você queimar pouco combustível para o tanto de produção que você está gerando. A gente viu que a produção poderia ser pensada como o RPK, por exemplo. Então a eficiência energética poderia ser o número de RPK gerados para 1 litro de combustível. Tá? Você pode pensar o inverso disso, né? A ineficiência energética, o IE. Né? Cada RPK para eu gerar um RPK, eu vou gerar quantos litros de QAV. Né? Então está consumindo quanto? É uma métrica de ineficiência. Né? Em vez do RPK, eu também posso pensar no TPK, toneladas pagas. Em vez de Revenue Passenger, tons performant, que eles chamam de ton performant. Né? Quantas toneladas performatizadas pagas? Quilômetro. Né? Então, para cada tonelada, quantos litros de QAV são gerados? Bom, a tonelada é gerada pegando a soma dos pesos dos passageiros, aí eu tenho que arbitrar, porque os passageiros não são pesados, né? Você pode multiplicar por um fator de peso, somando com os quilos transportados de carga de porão e bagagem. E daí você gera essa métrica de ineficiência, que é para cada tonelada transportada paga, quantos litros de QAV são consumidos, né, são queimados. E aqui a gente tem esse consumo específico de combustível, né, consumo específico de combustível da aviação, das aeronaves da IATA, das companhias IATA, ao longo dos anos 70, anos 80, até o início dos anos 2000. Isso foi só caindo, fruto da inovação tecnológica, os novos motores, as novas técnicas de gerenciamento de tráfego aéreo, inovações das próprias companhias aéreas em termos de gestão das operações, inovação do processo de negócios. Né? Ao longo dos anos, quer dizer, a gente tinha 120, próximo de 130 litros para cada 100 TPK, isso foi caindo, chegando a 50, 60 litros para cada 100 TPK. Então, uma evolução fenomenal, né, na queda da ineficiência, ou seja, no aumento da eficiência energética das empresas. Tá? No Brasil, um dos problemas que o QAV tem é o ICMS sobre o QAV, é uma questão tributária. Os estados cobram, para você abastecer combustível, eles cobram uma taxação, um ICMS, que é diferenciado, pode ser 12%, 13%, 15%, 25%. Isso está sempre mudando e recentemente, nos anos 2018, 2019, isso mudou pra caramba. Essa figura é uma figura prévia a esse período. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo anunciou que não iria mais cobrar 25% do QAV. Né? Ou seja, gera-se uma guerra fiscal, né, entre os estados, não é uma taxação unificada federal, e isso impacta bastante o preço e os incentivos que as empresas têm para fazer o tankering, para abastecer em cada um dos estados, imaginando que você tem o abastecimento na origem ou no destino. Né? Isso é uma questão do Brasil. Para você entender como é que o custo do combustível afeta as operações e, no último instante, afeta a velocidade das aeronaves, né? Você tem que analisar as condições de operação de voo. Né? Então, o Cost Index ele é um indicador para o próprio piloto analisar. Né? As companhias aéreas
tem que fazer esse setup. Você tem o custo do combustível, então cada unidade de custo de combustível vai ser relacionada com o custo do tempo de voo. Ou seja, eu tenho um determinado tempo de voo de uma determinada etapa, quanto vai custar isso aí? Eu tenho piloto, eu tenho manutenção média de aeronave, tenho tripulação, eu tenho serviço de bordo, tem um conjunto excluindo o combustível. Quanto vai custar? Por hora. Calcula por hora, esse é o custo do tempo. Se tiver atraso, se tiver que indenizar alguém ou questões por questões de atraso, vai estar tudo aqui. O custo do combustível vai estar aqui embaixo, né? O quanto de combustível por quilo, né? Então, se eu tiver um custo associado a mais do tempo, ele vai entrar aqui. Se eu tiver um preço maior do combustível, um ICMS sobre o QAV maior, vai estar aqui. Então, a empresa tem que balancear um com o outro para gerar o Cost Index, né? Se o custo do tempo associado ao tempo de voo for maior, o time cost for maior, o Cost Index aumenta. Se o fuel cost aumentar, o Cost Index diminui, tá? Então, essa é a ideia. No Flight Management System da empresa, existe, para aeronaves modernas, um setup do Cost Index. O próprio piloto vai fazer o setup baseado nas diretrizes. Qual é o Cost Index atual, né? Esse Cost Index ele é reescalonado entre 0 e 99. Alguns FMS, Flight Management Systems, pode ir até 999. Quanto menor o consumo de combustível. Quanto maior o consumo de combustível, maior a velocidade. Então o setup, na verdade, é proporcional à velocidade. Se eu colocar um Cost Index alto, ele vai voar mais rápido, velocidade cruzeiro ótima, né? Ele vai calcular uma velocidade cruzeiro ótima. Bom, se eu coloco 0, é o consumo mínimo de combustível. Então a velocidade é uma velocidade baixa com relação para tentar obter esse consumo mínimo de combustível. Bom, quando é que esse consumo mínimo de combustível é requerido? Quando o custo do combustível está alto e esse Cost Index vai cair, tá? Agora, se o custo do combustível estiver baixo em relação ao custo do tempo, eu posso aumentar esse meu Cost Index e voar mais rápido, né? Então, no limite, se eu coloco Cost Index máximo, eu vou estar no modo de mínimo tempo de voo e a velocidade é máxima, tá? Nessa circunstância, eu não estou tão preocupado com o custo do combustível assim, tá bom? Então é assim que os Flight Management Systems são configurados e daí a gente pode pensar na questão do Network Management, né? Network Management ele tem duas faces, tá? A primeira delas é o Network Design e a segunda é o Schedule Planning. São dois braços do Network Management, tá? No caso do Network Design eu preciso definir quantas rotas eu vou operar, ou seja, quais cidades servidas, a estrutura de rede, como é que eu vou fazer o setup da minha rede para atender essas rotas, se eu vou ter mais ou menos conexões de voo de passageiros, né? Aí eu vou ter que fazer toda a setup de como é que eu vou intercalar e sequenciar esses voos. O Schedule Planning já vai nos dar um zoom nisso, considerando o Network Design dado, quero saber quantos voos eu vou operar, em quais horários, isso nas rotas, e com quais aeronaves, tá bom? Ambos vão ter impacto na demanda, na qualidade, né? Conexões, número de cidades servidas, né? Os horários, lembra da ótica do Flight Schedule afetando o MPDT ou em relação ao Schedule Delay, mas vai ter um impacto direto nos custos operacionais das empresas, inclusive o setup do modelo de negócio delas, né? Então a primeira ótica que a gente precisa analisar é a ótica da economia de densidade, que são as rotas, tá bom? Então imagine que você tem uma rede, a companhia aérea tem essa rede com 4 pontos A, B, C e o H, que é o hub, tá? Ela opera com aeronaves de 100 lugares, uma etapa média de 1.000 quilômetros, cada rota tem 60 passageiros diariamente, 60% de load factor, custo total dela, o TC1, é uma função de um Czinho de 180, tá? 180 o quê? Passageiros. Então esse é o custo da malha dela, tá? Quanto está custando isso aí? Bom, imagine que
eu tenho agora 33% a mais de passageiros diários. Aumentou a densidade de tráfego. Tá? Com 33% a mais, eu chego a 80, 80, 80. A minha malha agora é uma malha que atende 240 passageiros. Não mexi no tamanho da aeronave, nem na etapa média, né? Então é muito provável que eu não mexi nos meus insumos. Não precisei de muita coisa para acomodar esses 33% de passageiros. Tá? Daí o que vai acontecer? O que seria economia de densidade? Bom, se o custo total do 180 dividido, né, o custo total dividido por 180 é um custo unitário para atender esse 180, for maior do que o custo unitário para atender os 240, ou seja, o TC2 dividido por 240, significa que eu tenho retornos crescentes de densidade. A densidade aumentou, os meus retornos, a produtividade do meu insumo aumentou, os meus custos unitários caíram. Então, o custo unitário aqui é menor do que esse custo unitário aqui, eu tenho retornos crescentes na densidade. Tá? Isso é muito provável de acontecer. Empresas maiores nas rotas, com mais voos, tendem a ter economias de densidade, transportam mais passageiros. Então, o incremento de custos não é tão grande quanto o incremento de passageiros quando você põe mais voos, e daí, essas rotas mais densas, as empresas maiores tendem a ter custos menores, e aí tem vantagens competitivas. Isso é muito importante para esse tipo de rota. Bom, pode acontecer de eu aumentar o número de passageiros e os meus custos unitários não diminuírem, nem aumentarem também. Ou seja, TC1 sobre 180 vai ser igual a TC2 sobre 240, aí eu tenho retornos constantes de densidade. Bom, está acontecendo alguma coisa aqui nessa malha, né, que está me evitando economizar no custo unitário. Pode acontecer os retornos decrescentes de densidade, ou seja, esses 33% a mais de passageiro estão me dando não é prejuízo, tá bom? Está me dando dor de cabeça. O TC2 dividido por 240 é maior do que o TC1 dividido por 180. Pode ter questões de muitos atrasos, tem que atender mais passageiros, está havendo mais complexidade nas operações, e isso está gerando deseconomia de densidade. O caso base, mais comum e visto em vários estudos de transporte aéreo, é de economias de densidade. Ou seja, aumentou a densidade de tráfego na rota, a empresa pode acomodar isso com aeronaves maiores, também chamada de Economies of Aircraft Size, economia de tamanho de aeronave, aumento o tamanho de aeronave, reduz meu preço, transporto mais passageiros nessas aeronaves mais cheias, maiores, e com um custo unitário menor, é também chamado assim, sem precisar mexer na rede, sem mexer no aircraft design, tá? E nem no schedule também. É provável que na parte do network, no schedule planning, eu só mexa no tamanho da aeronave, né? Nesse caso, eu nem precisei mexer no tamanho da aeronave, tá vendo? Olha, só aumentou o fator de aproveitamento das aeronaves. Mas eu poderia acomodar isso colocando 150 assentos, 200 assentos e acomodando um crescimento de tráfego nas rotas muito maior. Bom, a economia de densidade ela acontece assim, os custos, custo médio, custo marginal, vão caindo na medida que a quantidade aumenta, isso na rota. Custo médio e custo marginal sempre decrescente, estão vigorando a economia de densidade, tá bom? E a economia de escala? A gente muito ouve falar, houve economia de escala no transporte aéreo, empresa com escala maior, ela tem custos menores. O que é escala? A gente já viu o que é densidade. A densidade é rota. Rota a rota eu vejo o tamanho da empresa e vejo quais os custos de transportar mais passageiros ou menos passageiros. Se eu estou falando de escala, no transporte aéreo, tipicamente a gente está falando de rede. E aí tem a ver com network design. Tá? Tamanho da aeronave, etapa média, load factor, tudo igual. Mesma situação, 60 passageiros, um TC para acomodar 180 passageiros. Ups, o que acontece? Eu tenho um ponto de rede a mais. Aumentei minha rede. Agora eu coloco 80 passageiros. Perceba que antes eu tinha essa simetria, 60, 60, 60. Agora eu mantenho a simetria, 80, 80, 80, 80. Para acomodar esse um ponto de rede, eu mantive abstratamente a simetria. Mas imagine que é um ponto de rede forte, tá bom? Não é um ponto de rede fraco. Um ponto de rede tão bom quanto os outros.
E por que aumenta o tráfego dos outros? Porque agora aumenta os desejos para voar aquele novo destino, de A, de B, de C, do A para H para o novo destino. Por isso que aumenta o tráfego de passagem nessas rotas que já existiam. Tá? Então é claro que a economia de escala, quer dizer, eu estou gerando um ponto de rede a mais, né? Eu posso gerar economia de escala, surgindo uma escala de operações maior. Por quê? O que é economia de escala? Eu estou multiplicando meus insumos por um fator. Eu estou aumentando os insumos produtivos na mesma escala. Né? Colocando um ponto de rede a mais, eu preciso de mais pilotos, mais aeronaves, mais pessoal em terra, preciso de mais insumos produtivos. Bom, ao aumentar a escala, eu acabo aumentando a densidade de tráfego também. Eu acabo produzindo um escopo maior de produtos. Tá bom? Eu tenho passageiros de A para o novo ponto, de B para o novo ponto. É um escopo. Estou produzindo nas aeronaves que voam nas rotas, elas agora estão carregando passageiros que vão para um novo destino. Também tem economia de escopo. Mas a questão é, empresas que têm mais pontos de rede, ou seja, empresas com malhas maiores, têm sistematicamente custos menores que empresas com malhas menores, né? Existe um ganho de escala no transporte aéreo associado à rede. Bom, se o TC1 dividido por 180 for maior que o TC2 dividido por 320, ou seja, o custo unitário aqui é menor que esse custo unitário, chama-se de retornos crescentes de tamanho de rede. Ou seja, sim, economia de escala. Aqui eu estou vigorando nessa passagem, dá para ver que vigoram as economias de escala. Empresas com maior escala de produção vão ter custos menores que empresas com menor escala de produção. Bom, pode haver retornos constantes ou retornos decrescentes na escala. É pouco provável que empresas com a escala muito grande tenham custos unitários iguais ou menores ou maiores que empresas pequenas. É pouco provável, mas pode acontecer fruto do modelo de negócios, né? A forma como as empresas de menor escala operam, com maior densidade de tráfego, a low cost. Empresas low cost pode não ter uma rede tão grande, mas elas operam com muitos voos e sempre focando em densidade de tráfego alta, né? Então elas podem ganhar em escala, né? Mas pode ganhar em densidade, enquanto que as empresas full service network ganham na escala. Alguns estudos, a maioria dos estudos no transporte aéreo mostra que existem retornos constantes de tamanho de rede. Não dá para provar que uma empresa grande tem custos menores que uma empresa pequena, né? Então o TC1 sobre 180 provavelmente seria igual ao TC2 sobre 320. Essa é uma das justificativas para dizer que empresas grandes, o Davi e o Golias, empresas grandes e pequenas, podem sobreviver, coexistir em mercados. Basta que as empresas pequenas tenham economia de densidade, saibam explorar bem as malhas menores que possuem. Tá? E daí, ou seja, o ponto de rede, como eu já falei, ela gera economia de densidade e economia de escopo. Vem no bojo, entendeu? Vem no bojo. Apesar de o economista diferenciar entre as três coisas, uma empresa que tem maior rede, ela vai também acabar tendo maior densidade de tráfego e escopo. Então a tendência é que por outros motivos as empresas maiores tenham custos menores, mas olhando a experiência do transporte aéreo, dá para ver que empresas menores podem concorrer tranquilamente com empresas maiores. Bom, ainda falando de network, uma questão importante são os hubs. Tá? O hub tem um conjunto de terminologias associados à gestão de um hub, à configuração de um hub. Tá? Uma estrutura hub and spoke, você tem o hub no centro, os spokes são as cidades servidas. Né? Você tem, por exemplo, recentemente, fala-se muito de hub de peak e hub de bypass. São termos modernos aí, porque a estrutura de hub ela é formada a partir do flight bank e do hub waves. Né? São termos iguais. Você tem ondas de voos, você tem bancos de voos chegando e saindo do spoke nos mesmos horários. Você pressiona
Você pressiona o aeroporto hub pra caramba nesses momentos, para que haja uma conectividade, uma dança das cadeiras. Os passageiros vindo dos spokes desembarcam no hub e querem um mínimo tempo de conexão para entrarem nos novos voos e serem despachados para os seus destinos, que são os spokes, né? Então isso aqui gera muito atraso, congestionamento e seus problemas, atraso, cancelamento pode acontecer, questões de estresse nos aeroportos grandes, né? Então por isso que se fala muito de hub de peak e hub bypass, né? Que são os termos. O de peak, quando a característica do hub é tão forte que acaba prejudicando e gera deseconomias de hub, né? E aí é melhor você fazer o de peak de certos horários, você vai reduzindo os picos horários dos voos, os hub waves, e jogando para outros horários de uma maneira que você gerencie a externalidade do congestionamento. Você tira voo do pico para fora do pico e vai transformando aquele aeroporto de uma maneira que não perca a característica do hub, mas também não tenha tanta pressão, né? O hub bypass é quando você evita o hub. Você faz um voo que evita o hub, né? Acaba gerando uma estrutura ponto a ponto, né? Ou seja um subconjunto da malha da empresa hub and spoke, ou seja das rivais. Uma rival low cost pode fazer um hub bypass, né? Hub sequencing é uma questão de eficiência do hub, né? Porque como você tem flight banks, né? E você não quer fazer o de peak nem o bypass, você tem que ser o mais eficiente possível no seu hub. Há estudos que mostram que o sequenciamento das chegadas e saídas das aeronaves nos hubs podem ser distintos e podem gerar resultados diferentes em termos de eficiência. Tem o BLIFO e os FIFO. O BLIFO é o Bigger Airplane, é o Last In, First Out. Então você vai pegar aeronaves grandes, bigger, primeiro é o que chega e o último que sai, é o BLIFO, né? Essa é uma forma de sequenciar aeronaves no hub. E tem os FIFO, Small, First In, First Out, tá? Então tem formas de fazer, né? São formas diferentes, existem estudos que mostram que um é melhor, outro é melhor, uma combinação. Como é que você vai sequenciar essas aeronaves? Por quê? Aeronaves grandes tem toda uma questão do desembarque de muitos passageiros, de espera, aeronaves podem ficar esperando pelo gate, pode ficar parado num ponto remoto ou mesmo em sobrevoo, questões desse tipo. Então o sequenciamento de hub é muito importante, ainda mais em se tratando de aeroportos que são muito hubs característicos com flight banks e hub waves, tá bom? A qualidade de um hub, como é que se mede a qualidade desse hub? A primeira questão é a centralidade geográfica. Quanto mais central, melhor, porque aí as conexões vão fazer mais sentido para o passageiro. As conexões vão fazer mais sentido para a estrutura produtiva da empresa também, que ela não vai queimar tanto combustível, né? A escolha de hub é importante para a eficiência energética, né? Obviamente que a força do tráfego local. Porque se o tráfego local é pouco, é minguado, esse é um hub artificial. Quer dizer, não vai ter hub no deserto, né, no lugar que não tem ninguém. No limite poderia ter hub no deserto. Ninguém quer ir para lá, não é uma atração turística, mas é só um ponto de conexão, né? Jogar todos os passageiros para lá, porque ele é muito central, por exemplo. Bom, políticos adoram conversar em termos com companhias aéreas para trazer voos, para criar um hub na minha localidade, né? Assim, é muito fácil falar, mas se não tiver força de tráfego local, a localidade tem que ter alguma coisa, algum atributo. É um centro de negócio, é um centro de turismo, o que tem lá? Né? Porque senão tem muita desvantagem competitiva. Não seria um hub de qualidade. A força da alimentação, que aí tem a ver com a centralidade geográfica, tem a ver sobretudo com outros voos que já existem partindo daquela região, né? Então, assim, tem que ter um talento natural para ser hub, né? E a infraestrutura, claro. O aeroporto tem que ser um grande aeroporto, tem que ter potencial de crescimento e expansão, não pode ser um hub que tem uma pista, um terminal pequeno e nenhum dos dois pode ser expandido, né? A companhia aérea também tem que ter uma capacidade de negociação com a administração.
Fala-se muito em privatização de aeroportos, como sendo um catalisador de hubs. Sim, porque a administração mais flexível, talvez privada, mais flexível que a pública, possa estabelecer relações verticais com essas companhias aéreas no seu route development, e daí pode tornar esse aeroporto um potencial hub, porque a qualidade intrínseca desse hub seria melhor do que de outro, por exemplo, público. Tá? Por fim, vou falar rapidamente de Fleet Management. Fleet Management, primeira coisa, a gente já falou rapidamente do que é um Operating Fleet. É a frota operacional, tá bom? É o total da frota, e aí você vai considerar aeronaves em serviço, aeronaves ociosas e aeronaves em manutenção. A frota operacional, tudo bem, uma aeronave está parada, mas ela é operacional, tá? Em algumas análises você retira essas ociosas em manutenção para fazer certos cálculos, por exemplo, número de horas de voo por aeronave, né? Os block hours, mas a frota operacional considera essas aeronaves. Existem aeronaves de fuselagem estreita e fuselagem larga, né? As narrow body e as wide body, tá? A narrow body são dois grupos axiais, eixos, né? Dois grupos axiais e um corredor. Então, os A319, a família, né, do A320, do 319, 320, o 737, 757, as aeronaves 757, os Embraer, os EasyJet, são todos narrow body, né? São aeronaves feitas para determinado tipo de missão, né? Uma missão, uma etapa mais curta, geralmente elas têm associado um alcance menor, mas atendem muito bem mercados densos, domésticos, ou seja, internacionais de etapa curta ou média. Já os wide body, né, são as aeronaves típicas de voos internacionais, mas também podem servir em mercados muito densos domésticos. Wide body são 3 grupos axiais, ou seja, eles são separados por uma aeronave chamada de corredor duplo. Então, um corredor narrow body, 2 corredores wide body. O A300, o MD-11, o DC-10, aeronaves antigas, né? Mas também os A330, 340, 350, 380, né? O 747, o 67, o 77, todos, o 787, são todos wide body. Bom, como é que a empresa faz a política de aquisição de aeronaves? Para que eu preciso adquirir aeronave? Dois motivos. Substituição da capacidade atual e o crescimento da capacidade. Tá? Substituição da capacidade atual, eu tenho alguma política de rollover. Rollover é gerenciar a idade, gerenciar o envelhecimento da frota, né? Pessoas não conseguem gerenciar seu envelhecimento a não ser por produtos que tentam impedir o envelhecimento. As companhias aéreas podem gerenciar o envelhecimento, dado que você tem um rollover, você despacha aeronaves, você devolve aeronaves, aposenta aeronaves e adquire novas aeronaves, né? Inclusive, isso aí é chamado de absorption ratio, né? O pedido de compra de aeronaves subtraído da devolução ou aposentadoria de aeronaves planejadas. Então, você tem um absorption ratio, né, na sua política de rollover. Você está adquirindo novas aeronaves, você está aposentando, devolvendo outras aeronaves, e aí você está controlando a idade média da sua frota, é o absorption ratio, tá, na sua política de rollover. Bom, outro motivo para adquirir aeronave é o crescimento da capacidade, aí é a expansão da empresa, né? Seja o crescimento da atual malha, por conta de você precisa de um uso mais intensivo da sua malha, mais voos, né, nas atuais rotas, ou de novas missões, né? Então esses são os motivos que uma companhia aérea tem para comprar aeronaves, né? E daí ela pode fazer duas coisas, o Fleet Renovation ou Fleet Modernization. O Fleet Renovation é a aquisição de aeronaves mais novas. Então ela vai diminuindo na sua absorption ratio, na sua política de rollover, ela vai adquirindo aeronaves mais novas, tá? E aí a idade média vai caindo, tá? Mas essas aeronaves mais novas não quer dizer que sejam mais modernas,
A Fleet Modernization é a aquisição de modelos de aeronaves mais novos, e aí depende, obviamente, do portfólio de aeronaves do fabricante. Ele pode ter modelos mais novos, né, que os modelos atuais. Então a empresa ao mesmo tempo pode renovar e modernizar, claro, né? Quando ela adquire um modelo de aeronave mais nova, ela está modernizando e ao mesmo tempo renovando. Mas ela pode optar por escolher, por exemplo, ela precisa comprar uma aeronave novíssima, recém-fabricada do fabricante, da manufatura. Ela pode adquirir uma aeronave de uma empresa, ou de uma empresa de leasing, ou de arrendamento, ou de uma outra companhia aérea, que é mais nova que a sua frota atual, mas ela não é necessariamente mais moderna, né? Então são formas de você adquirir na sua política de compras. Outra forma de você fazer o fleet management é pensar no fleet commonality. Tá? Então você pode manter uma frota bem homogênea, né, em termos de famílias, né, e fabricantes, né? Você não vai ter Boeing, Airbus e Embraer, por exemplo. Empresa que tem Boeing, Airbus e Embraer, ou Embraer, Airbus e ATR, por exemplo, igual a Azul, ela tem uma baixa comunalidade de frota. A empresa que tem só a Boeing, por exemplo, como a Gol, né, ela tem uma alta comunalidade de frota, trabalha só com um fabricante, né? Já a Azul trabalha com 3 fabricantes. E você pode pensar nas famílias, né? A Gol trabalha só com o 737, né? A nova geração, o 800 e o 700. Então, altíssima comunalidade de frota, isso acaba impactando o que a gente vai ver, que é o custo de treinamentos e peças. Quanto mais homogênea a frota, menos você tem que treinar pilotos, porque o treinamento é pesado. Você tem que, para você treinar um piloto de um tipo de tripulante e piloto para operar outra aeronave, outro modelo, outro fabricante, você tem que fazer treinamento. Isso custa caro. As peças, você tem que ter um estoque de peças de modelos diferentes, isso custa caro, né? Então, na medida que você homogeneiza, você economiza pra caramba em custos de treinamento e peças, né? Bom, isso seria... todo mundo faria isso se fosse só por questões de custos, mas por outro lado, você tem que atender missões, você tem que ter um portfólio de rotas atendidas. Tem empresas que operam em segmento internacional e doméstico, empresas que operam regional, doméstico de longo alcance, de curto, de médio alcance, internacional de longo alcance. Então, para você atender às diversas demandas das rotas de cidades e rotas servidas, você precisa de portfólio de aeronaves, que cada aeronave tem o que é chamado de economics, que são os custos operacionais relativos à rota que está sendo designada. Tá? Então, o economics de uma rota longa é diferente para uma aeronave, é diferente do economics de uma rota curta, né? Então, o que acontece? Você tem que fazer um balanço, um trade-off entre custos de peça e treinamento e portfólio de rotas atendidas para ver qual é a dosagem da Fleet Commonality que você vai ter. Tá? Já vimos a Absorption Ratio, que tem a ver com a aquisição de aeronaves. Tá? Então é isso que eu queria dizer sobre Fleet Management. A gente começou falando das medidas de desempenho do transporte aéreo, RPK, ASC, Load Factor, né? E daí a gente começou a falar de Flight Management, falamos de velocidade, falamos de turnaround time, de flight time, falamos da utilização das aeronaves, dos tipos de rotas. E daí porque a gente queria motivar custos operacionais, né? A questão do Cost Index, a questão do Network Management, né? Economia de escala, densidade, escopo, como é que se configura um hub, né? O Network Design e o Schedule Planning de uma companhia aérea. Né? Por fim, a gente finalizou com o Fleet Management, a gente falou da frota, dos tipos de aeronave, da comunalidade de frota, tudo isso para tentar analisar e dar uns elementos básicos de estudo, de investigação com relação ao que é o planejamento e as operações das companhias aéreas.